começar a aula de hoje, certo? A gente falou até alguns processos possíveis na eletrodinâmica escalar, tá? Não vou rever, eu acho que vocês já viram os pontos importantes, só para fala. Não, você ia comentar que o senhor encerrou falando que na teoria você poderia ter esse tipo de vértice fundamental com 4, né? 2 férmions, dois fótons, né, por exemplo. Isso. O que a gente viu foi o seguinte: se você pega uma lagrangiana escalar complexa, com um campo escalar complexo, você pode, a partir dessa lagrangiana, né, para um campo escalar complexo livre, tá? Que é esse daqui. Tudo tem que conectar, senão não funciona. Pronto, acho que deu certo. Vamos lá. Se eu tomar uma lagrangiana para o campo escalar complexo, esquece essa parte aqui, esquece essa parte aqui. Então, só esse termo da lagrangiana, né? Uma lagrangiana livre. E se eu exigir que essa lagrangiana seja invariante por uma transformação de calibre, uma transformação unitária, a gente viu que, ou seja, fazer um tipo de transformação no campo φ, que é esse aqui. Se essa simetria não é global, mas é local, ou seja, quando o alfa depende das coordenadas, isso equivale a ter que fazer uma mudança na derivada, ou para uma derivada covariante. Cadê a derivada covariante? Aqui. Essa derivada covariante, eu introduzo um campo vetorial. Esse campo vetorial, uma vez introduzido, ele precisa de um termo cinético, né, que também é invariante por transformações de calibre, nesse caso é o campo do fóton, que se transforma dessa maneira, e esse parâmetro alfa ele vai acabar se identificando com esse parâmetro Q, para que toda essa lagrangiana seja invariante pelo conjunto de transformações locais, que é isso daqui, a transformação do campo A. Tá? Na prática, o termo demi-φ ele vai se transformar dessa maneira. Tá? Quer dizer, é como a própria derivada covariante atuando no campo φ se transformasse como campo φ. Esse é o resultado de fazer esse procedimento, ou exigir que a teoria seja invariante de Gauge. E aí é automático. Se esse termo se transforma dessa maneira, o termo com a derivada covariante, que é o equivalente ao termo cinético que a gente tinha antes, só que agora com uma derivada ordinária modificada, ele vai ser invariante. E ele sendo invariante, o restante dos termos é automaticamente invariante por causa do tipo de transformação, lembrando que o alfa vai depender de x, isso aqui é invariante, e o f mini é invariante por essa transformação. Então eu tenho garantido que a minha lagrangiana é invariante por transformações de calibre. Tá? Com isso, a gente viu que algumas interações são introduzidas. Tá? Porque eu vou ter termos do tipo dmi-φ estrela mi-φ, vou ter termos do tipo mi-φ estrela φ, que corresponde, uma vez que eu tenho 3 campos associados a um único ponto, a um vértice, uma interação desse tipo. Né? Campo escalar com fótons, ou 2 campos escalares com 2 fótons. E com isso vocês observaram que a gente tem um princípio para poder construir uma teoria, um princípio de calibre, um princípio de Gauge, e isso restringe o tipo de interação e o número de interações que a gente vai desenvolver na teoria, tornando a teoria uma teoria preditiva. Isso é muito bom. Tá? É claro, essa teoria em particular, ela pode ser aplicada para alguns tipos de escalares que você encontra na natureza, mas escalar carregado na natureza a gente só conhece os compostos até agora. Então, você pode falar talvez de pions interagindo com fótons, lembrando que o pion não é uma partícula elementar, ele é uma partícula que é composta por quarks, na verdade quark antiquark.
E eu estou interessado nesse curso apenas em partículas elementares. Então, para a gente, esse tipo de teoria é apenas um modelo acadêmico. Tá? Então, o que vale agora, quer dizer, tomando essa teoria como protótipo, é construir uma teoria realística. E essa teoria é eletrodinâmica quântica, que eu vou construir a partir de hoje. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar eletrodinâmica quântica, famosa QED. Deixa eu só fazer uma coisa que meu computador está querendo desligar aqui. Depois eu corto essa parte lá na gravação. Tá, desligar depois de 1 minuto. Eu vou colocar nunca desligar. Pronto. Não escurecer nem nada. Então tá, eletrodinâmica quântica. Qual é a diferença, né, com a eletrodinâmica escalar que a gente viu até agora? A diferença é que a gente precisa falar de férmions. Como é uma lagrangiana para férmions? E é só o que está faltando para a gente completar esse curso. Ok. A gente já sabe, né, que existe uma equação de movimento para férmions, a equação de Dirac. A gente precisa construir uma lagrangiana que leve a equação de Dirac. Portanto, uma lagrangiana para férmions livres. Essa lagrangiana, vocês podem tentar chutar vocês mesmos, quem nunca viu, mas eu vou dar aqui a lagrangiana, como é que é? É psi barra I, gama mi, dmi. Vou colocar esse símbolo que eu já explico o que ele é. Menos 2m, psi. E é fácil mostrar, vocês odeiam essa palavra. Quando ela aparece, você sabe que tem conta para diabo. Mas não é tanta conta assim. Aqui é fácil mostrar por uma integração por partes que essa lagrangiana, na verdade, ela pode ser escrita dessa maneira, que é a maneira usual que a gente costuma escrever a lagrangiana de Dirac. Menos m, psi. Tá? E deixa eu explicar algumas coisas. Primeiro, esse símbolo com essa flecha em cima, né, ele significa o seguinte. Observe que ele está... Então, vamos lá. Eu vou colocá-lo nesse contexto da lagrangiana. Psi barra, deixa eu colocar o i aqui. Gama mi, psi, que é basicamente o operador, né, que está lixado pelo psi barra psi, e que não é o termo de massa. Tá? E ele significa nada mais, nada menos do que isso. Ele é menos dmi, que é psi barra. Dmi, psi barra, gama mi, psi, mais i, psi barra, gama mi, dmi, psi. É isso que ele representa. Tá? Ou seja, quando ele atua no psi barra, tem esse sinal menos, quando ele atua no psi, tem o sinal mais. Essa é a lagrangiana que vai te levar à equação de Dirac. Você pode usar as equações de movimento, por exemplo, vamos usar, sim, tem um fator meio aqui, vocês lembram? E tem o fator 2m na massa. Vamos usar, por exemplo, vamos derivar com relação a psi bar. Tá? Rapidinho a gente obtém a equação de Dirac. Então, usando a equação de Euler-Lagrange, vou fazer uma vez, porque vocês acho que nunca viram. Del L, del psi barra, é simplesmente, vamos lá, menos 2 com 2 dá menos m psi. Tá? Então, eu estou pegando que termo? Esse termo aqui, vezes o termo de massa. Como tem um meio aqui, tem um 2, o meio desaparece. Tá? O outro termo é um termo derivativo, que envolve a derivada do psi barra, ou seja, esse termo aqui. Então, a derivada del L, del mi psi barra é igual
menos I, gama mi, psi. Certo? Na equação de Euler-Lagrange, que é del L, del psi barra, menos del mi, del L, del mi psi barra igual a zero, isso vai ficar o seguinte, menos m psi, né? Menos é psi, menos com menos dá mais, dmi com i gama mi psi igual a zero, certo? Bom, eu posso reescrever essa equação e ela vai ficar assim. I gama mi deu mi psi menos m psi igual a zero, que é a mesma coisa que I gama mi dmi menos m psi igual a zero, que é a famosa equação de Dirac que vocês estão acostumados, tá? No espaço das coordenadas. Se vocês fizerem com relação a psi, vocês vão obter a equação conjugada de Dirac. E mostrar que, na verdade, essa lagrangiana é equivalente a essa, só tem a ver com usar uma derivada, uma integração por partes. Tá? São 16 e 25. Eu vou deixar para vocês tentarem fazer isso. Vocês sabem como fazer integração por partes nesse tipo de abordagem de teoria de campos ou tem alguma dúvida? Se tiver, eu faço agora, senão eu deixo para vocês tentarem. Eu vou tentar, e qualquer coisa, se tiver dúvida, eu pergunto. Ok. Senão eu ponho depois um pequeno adendo aí. Mas é basicamente lembrar que isso daqui é uma densidade lagrangiana e ela está sobre um sinal de integração, né? D4x. Então, você sempre pode fazer uns truques de mudar a posição das derivadas usando uma derivada total, e a derivada total vai a zero no infinito, e aí você pode reescrever esses termos. É basicamente isso. Então, a lagrangiana, de fato, que a gente usa na forma compacta, vocês acabaram de ver, é psi barra I gama mi dmi menos m psi. É a lagrangiana que eu chamo de lagrangiana para o férmio livre. Bom, novamente, só um férmio viajando na natureza não tem significado nenhum. Eu posso perguntar, novamente, por quais transformações essa lagrangiana é invariante. Tá? A primeira delas que vocês têm que me garantir é a invariância de Lorentz. Tá? E aí eu pergunto para vocês, alguém enxerga a invariância de Lorentz nessa lagrangiana ou precisa de algum esforço extra? Dá para ver. O Lucas diz que enxerga, e o resto? Não se sintam induzidos, hein? Eu quero que vocês me digam. Rapaz, dá uma pequena luz. Professor, eu também não achei muito trivial assim, não, olhando pra dizer. Eu Que fui eu pelo, achei trivial. eu fui pelo fato dos. Se você pegar o gama ni com a derivada, é um invariante de Lorentz, e a massa também é um invariante de Lorentz, né? Então. Ué, mas o gama mi é quadrivetor? Realmente, é verdade. Tá vendo? Você tem que tomar um certo cuidado aí. Se vocês se deparassem numa prova com isso, essa resposta não é tão trivial justamente por isso, porque o gama mi não é um quadrivetor. O dmi ele se transforma como um quadrivetor, mas a gente viu que o gama mi não. Gama mi, lembra, são matrizes constantes. Esse índice mi é só para diferenciar que você tem 4 delas. Né? Gama 0, gama 1, gama 2 e gama 3. Tá? Mas a gente já discutiu um pouco sobre algumas transformações envolvendo inclusive o gama mi. Aí eu vou aqui recuperar
a questão da invariância de Lorentz rapidamente, só para não ficar em aberto e vocês desconfortáveis com isso. Vamos ver a invariante de Lorentz da Lagrangiana. Antes de mais nada, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a dimensão do campo psi? Dimensão de massa. Né? Ou seja, psi tem dimensão de massa m elevado a quanto? Eu diria ao quadrado. Não, peraí. Porque a derivada tem dimensão de massa, né? Então. E a massa tem dimensão do quê? Tem dimensão de massa. De massa também. Certo. E qual é a dimensão da Lagrangiana? Lembra que a ação é adimensional. Só que a ação é integral em d4x dessa Lagrangiana, da densidade Lagrangiana. Então, a Lagrangiana tem que ter dimensão de massa 4. A gente já falou disso algumas vezes aqui. Então, se você só olhar para o termo de massa, é uma massa psi barra psi. Né? Só que psi barra é só uma notação. É lembrar que psi barra é psi Dagger vezes gama zero. Então, ele tem a mesma dimensão do psi. Isso aqui eu já tenho uma dimensão de massa, eu preciso de mais 3. Então, o psi ao quadrado tem que ter dimensão 3, portanto, 3 meios. É a dimensão do campo psi. Tá? De modo que se você pensar, pô, eu posso escrever mais termos nessa Lagrangiana, se você quiser pensar em interações, o que você acha? Posso escrever um psi barra, psi, psi? Ou psi barra, psi barra, psi? Não. O que vocês acham? Bom, tem várias razões para não poder escrever isso daí. Vamos falar de alguma delas. Deixa ele de lado por enquanto. Por enquanto, vamos discutir a coisa mais simples que eu posso escrever, que é a equação que leva, a Lagrangiana que leva a equação de Dirac. E vamos descrever sua invariância, depois a gente volta nessas brincadeiras. Tá? Vou até apagar aqui para vocês não ficarem perderem sua atenção. Então, voltemos. Lembre que a gente associou a transformação do psi, em termos de transformação de Lorentz, a um conjunto de matrizes que eu chamei SL, né, que são as transformações do campo psi, tá? Por Lorentz, de maneira geral. E com isso, o psi barra linha ia para psi barra SL menos 1. Não sei se vocês lembram, a gente viu isso algumas aulas atrás, né, quando eu falei da equação conjugada de Dirac. Né? Eu não sei se eu mostrei que o SL menos 1, eu devo ter mostrado em algum momento, é igual a gama zero SL Dagger gama zero. Mostrei isso? Falou, professor. Então tá. Então vamos ver como é que fica a Lagrangiana transformada. L' de Dirac vai ser igual a psi barra linha e gama mi d mi' menos m psi linha. Tá? Bom, o termo de massa é automaticamente invariante, porque como o psi barra vai com SL menos 1 e o psi vai com SL, SL menos 1 vezes SL é automaticamente invariante. Ou seja, em outras palavras, vamos isolar o termo de massa. M, psi barra linha, psi linha. Tá? Ele pode ser escrito como M, psi Dagger, né, gama zero. Opa, desculpa. Gama zero não. SL Dagger, porque ele é o psi linha transposto conjugado, né? Vezes gama zero. Então, lembre, isso daqui
Isso aqui nada mais é do que o psi barra, certo? Linha. Ou melhor, psi dagger linha. Ou psi linha dagger, se você preferir. Tá? Psi linha dagger vezes gama zero é o psi barra linha. Tá? Então, só escrevi isso daqui, dessa forma aqui. E o psilinha é simplesmente SL, psi, tá bom? Mas se eu quero reescrever, eu posso reescrever esse termo assim, psi dagger, e colocar um gama zero, por quê? Gama zero ao quadrado é a identidade, lembram disso? Se não lembram, lembra agora. SL dagger. Professor, mas por zero. que o senhor botou esse gama zero na linha de cima? Aqui? Isso. Aqui? Uhum. Porque esse é o psi dagger linha. Psi dagger linha vezes gama zero é psi barra linha. Lembra a definição de psi barra? Ah, certo, tá certo. Psi barra é Lembro. psi dagger gama zero. Quando vocês não lembrarem de alguma coisa, me perguntem, que eu lembro aqui para vocês, tá? Se ele é isso, quem é o psilinha? É o psilinha dagger gama zero. Foi o que eu escrevi aqui embaixo. Psilinha dagger. Mas quem é psilinha dagger? É psi dagger SL dagger. Ou seja, é a mesma coisa. Deixa eu fazer, é que eu faço depressa na minha cabeça, fica melhor fazer, né? Quem é o psilinha? O psilinha é SL psi. Isso dagger, né? Vezes gama zero. Só que SL psi dagger é a mesma coisa que psi dagger SL dagger, certo? Vezes gama zero, que é justamente o que está aqui nessa. Tá bom? Vou deixar aqui. Certo. Então, isso daqui foi justamente o que eu fiz aqui. Tá? Então, isso tudo que está aqui é a mesma coisa. Tá? Muito bem. Onde eu estava? Tá, o que eu fiz aqui. Então, eu reescrevi esse termo, só que eu adicionei, entre o psi dagger e o SL dagger, eu adicionei um produto que é gama zero, que é a identidade. Agora, psi dagger gama zero é psi barra. Então fica M, psi barra, e gama zero, SL dagger gama zero é SL menos 1. Certo? Vezes SL psi é igual a M psi barra psi. Ou seja, isso daqui, obviamente, identidade. Então, o termo de massa é fácil ver que ele é invariante, né? Lembrando dessa propriedade das matrizes SL, que ele deve ter colocado lá atrás em algum ponto. Tá? Agora, a questão toda é o termo que envolve a derivada. Né? Porque, da mesma forma, eu vou ter a seguinte coisa. Psi barra linha I gama mi dmi linha psi linha. Tá? Como é que é esse termo transformado? Tá? Bom, ele vai ficar I psi barra. Eu já mostrei que isso é a mesma coisa que SL menos 1. Tá? Ó, os mesmos passos que eu usei aqui para escrever o psi barra linha, que me levaram a isso, eu uso aqui para escrever esse psi barra linha, ou seja, vai dar o psi barra SL menos 1. Tá? SL menos 1, gama mi, né? Dmi linha. Quem é o dmi linha? É o L não, lambda, mi, dni, certo? SL psi, que é o psilinha. Tá? Então aqui, ó, psi barra transformado, dmi linha, que é o dmi transformado, e o psi linha, que é o psi transformado. Tá? Okay. E aí eu lembro da propriedade que é a seguinte, SL menos 1, escrevi lá em algum momento, S é igual
Aí gama ni, lambda, foi isso que eu escrevi. Lambda mini. Tá? Ou lambda mini, gama ni, tanto faz. Estou escrevendo à direita porque ele vai bater no outro lambda que está ali. Ok. E por que eu estou fazendo isso? Porque esse S são matrizes, tá? Ele passa direto para isso daqui, que isso aqui são as componentes da transformação de Lorentz para esse quadro vetor, e ele é uma matriz constante, então não tem problema nenhum ele passar para cá. Então eu botei SL menos 1 gama mi SL, que é justamente isso, que nada mais é do que gama ni vezes essa matriz lambda. E eu mostrei isso para vocês lá atrás, usando a equação conjugada, né, de Dirac. Tá? A gente chegou a essa conclusão, né, que para ter consistência, a gente tinha que ter essa relação na matriz gama mi. Então, não é que ela se transforma por Lorentz, mas ela tem essa propriedade. Tá bom? E usando essa propriedade aqui, o que a gente pode escrever? Vou copiar esse termo aqui, fica mais fácil. Copiar. Então, isso daqui é igual aí, psi barra, gama. Deixa eu ver se não tem muito índice repetido aqui. O ni já está repetido, vamos chamar isso aqui de alfa. De alfa. Pronto. Fica gama alfa, lambda, mi alfa, lambda, mini, psi. É isso? Tá? Só que esse produto é justamente o quê? A identidade delta alfa ni. Tá? Quer dizer, Professor, é o delta de Kronecker, né, no espaço de Minkowski. Diga. da antepenúltima linha, que é, no caso... Calma aí, tem um negócio aqui no meu computador. Da antepenúltima linha. Essa aí. Como é que o senhor aplicou essa substituição de baixo na linha de cima para poder fazer isso? Esse SL, ele passou por dentro dos outros operadores? Ele passa por isso daqui sem problema nenhum. Por quê? Porque isso aqui é uma derivada. Só que isso aqui é uma matriz constante, não tem dependência nas coordenadas nenhuma. Isso aqui é uma matriz que transforma o spinor, ele não tem dependência nas coordenadas. Da mesma forma que os lambda mini que transformam os quadrivetores são matrizes, não tem dependência em coordenadas. Então ele passa por aqui, passa por aqui. E por que ele passa pelo lambda? Você vai falar, o lambda não é uma matriz? Sim, o lambda é uma matriz, mas lambda mini são as componentes dessa matriz. Então ele é que nem eu passar por uma matriz por um fator x ou fator y, entendeu? Que são componentes de um vetor posição. É a mesma coisa. Tá? Ele passa para cá e vem aqui, para a direita do gama mi. Aí o que eu tenho? SL menos 1 gama mi SL. Que é isso. Só que isso é igual a isso, é só substituir. Tá? Aqui, ó. Sim. Faltou o demi aqui, né? Esqueci do demi. Faltou isso daqui. Então, isso sendo delta alfa mi, resultado. Ops. Isso é igual a I, psi barra, gama, vou chamar, se alfa é igual a ni, tanto faz se eu chamar de alfa ou chamar de ni, eu vou chamar de ni, gama ni, ni, psi. Tá? Portanto, LD' é igual a LD por transformações de Lorentz. Tá? Tudo bem? Porque o termo de massa é invariante e agora eu estou mostrando que o termo cinético para o campo psi é o mesmo. Ó. Ele transformado é igual a ele. Sem transformar. Não importa se aqui eu chamei de mi, eu posso chamar aqui de ni, tanto faz. Porque está somado esse índice, né? Um índice mudo que a gente chama. Tá? Então, essa lagrangiana ela é invariante de Lorentz.
é uma lagrangiana invariante de Lorentz. Então agora eu posso brincar de novo com vocês e perguntar. O que mais eu posso adicionar aqui? Posso adicionar psi barra, psi com certo lambda aqui, ou lambda, psi barra, psi barra, lambda linha, ou o que mais? Lambda duas linhas, psi barra, psi ao quadrado, né? Por aí vai, posso adicionar mais coisas, posso adicionar um zilhão de coisas aí, que eu posso imaginar. Psi barra, gama mi, psi, vezes psi barra, gama mi, psi, né? Lambda 3 linhas, e aí vai. Tudo isso representaria o quê? Representaria interações, não é verdade? Interações, 3 férmions, 4 férmions e por aí vai. Agora, por tudo que vocês sabem, eu pergunto. Tudo bem? Eu vou adicionar esses termos? Não. Por que não? Não é renormalizável? Tem coisa mais importante antes da não renormalizabilidade. Mas você tem razão, eles são todos não renormalizáveis. Né? Porque eu sei que a lagrangiana tem que ter dimensão 4. Né? E o que eu estou vendo aqui é 3 mais 3 meios, que obviamente é mais do que 4. 4,5 num caso, 6 no outro. Dimensão 6, obviamente, não é um operador renormalizável. Por quê? Porque o coeficiente, o acoplamento que está aparecendo aí, ele é um acoplamento de dimensão massa negativa, que a lagrangiana necessariamente tem que ter dimensão 4. E acoplamentos em 4 dimensões, que têm dimensão de massa negativa, são não renormalizáveis, e, portanto, vão gerar infinitos incontroláveis. Quando fizer cálculo além de nível de árvore. Tá, nenhum deles é renormalizável. Mas antes disso ainda tem um outro problema. Mesmo que eu quisesse adicionar uns termos não renormalizáveis para descrever algum tipo de interação específica. O que você me diria sobre o que envolve 3 férmions? Bom, você sabe que ele não existe por tudo que eu já falei lá atrás, né? Você não tem interações assim, férmion, 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 tem? Não, não pode ter. Por quê que não pode ter? Esquecendo a renormalizabilidade. Renormalizabilidade é uma coisa que às vezes é maleável. Eu já falei para vocês, eu posso ter alguns termos não renormalizáveis, desde que eu esteja descrevendo a baixas energias uma teoria que só vai ser explicada numa escala muito mais alta, que vai gerar esse termo não renormalizável. Então, em princípio, né, termo não renormalizável, eles são problemáticos, mas não tanto. Tem uma coisa pior aqui do que a não renormalizabilidade. É porque eles não são escalares, né? Perfeito. Isso daqui não é um invariante de Lorentz, ou seja, não é um escalar por Lorentz. Tá? Porque o psi barra psi, ele sim é um escalar. Acabei de mostrar para vocês através do termo de massa. Aqui. Mas quando você coloca outro psi, o que acontece? Vai sobrar uma matriz S aí. Não tem como eliminar essa matriz S. O SL, né? Não é matriz S no sentido de espalhamento. De transformação por Lorentz. Então, não é psi barra psi ao quadrado é invariante de Lorentz. Psi barra gama mi psi e psi barra gama mi psi também são invariantes quando há um produto dos dois. Por quê? Porque cada um deles, eu já mostrei lá atrás, cada um deles se transforma como um quadrivetor. Isso aqui se transforma como um quadrivetor, isso aqui como um quadrivetor. Como eles estão com índices contraídos, são escalar de Lorentz. Tá? Então, de novo, ele é invariante de Lorentz. Só que esse daqui esses termos seriam os que eu excluiria se eu quero uma teoria renormalizável. Então, eu vou exigir que ela seja renormalizável e aí também eu jogo fora isso aqui, isso aqui.
Agora eu vou lembrar uma coisa. Esse tipo de termo que está aqui, ou na verdade uns termos ainda um pouco mais complicados, envolvendo matriz gama 5, mas desde que sejam invariantes de Lorentz, eles são úteis, por exemplo, para escrever o que a gente conhece como uma interação fraca a baixas energias. O decaimento, por exemplo, do nêutron em próton, elétron e antineutrino do elétron. É uma interação que você pode imaginar como uma interação de 4 férmions no ponto. Se eu tiver oportunidade, como eu já disse, eu vou ou falar ainda no finalzinho do curso, ou então eu vou gravar um vídeo lá e deixar para vocês disponível, para vocês verem essa parte, tá? Que envolve interações fracas, que seria o finalzinho do curso. Tá? Por hora eu vou deixar de lado, mas lembrando que esse tipo de termo pode ser útil, né? Se eu quero descrever alguma interação a baixas energias. Foi o que o Fermi fez na década de 30. Ele não sabia da existência de W e Z, mas ele conseguiu descrever bem as interações fracas usando termos desse tipo, não normalizáveis. Por quê? Só precisava fazer cálculos em nível de árvore. Quando você chega num nível de precisão que necessariamente você precisa incluir os laços, os loops, ou correções do vácuo, correções adiativas, aí a coisa complica, né? Porque essa teoria é não renormalizável, não faz sentido nesse nível. Porque os infinitos que vão aparecer, eles não são não renormalizável é isso, eu não consigo jogar fora esses infinitos. O resultado infinito não significa nada para a gente, tá bom? Muito bem, então vamos esquecer, eu vou apagar até esses termos todos que são não renormalizáveis. Sumam, apareçam, vamos embora. Pronto, foram embora. Estamos aqui com a nossa lagrangiana bonitinha, renormalizável, invariante de Lorentz. Então aí eu pergunto, que outra invariância tem essa lagrangiana? Por favor, professor, repita a pergunta. Cortou um pouquinho. Que outra invariância, por que outra transformação, né, essa lagrangiana é invariante? Vamos pensar num... Deixa eu ser claro com vocês. Esse SL que eu coloquei engloba tudo. Tá? Mas eu posso pensar em transformações de Lorentz próprias ou nas impróprias. Por exemplo, a paridade. A paridade é uma das transformações de Lorentz, só que é imprópria, no sentido de que é uma simetria discreta, não é aquela simetria contínua como os bustos e as rotações. Tá? Helicidade conta como impróprio? Helicidade não é uma simetria. Helicidade é simplesmente mais um número quântico, né, que você associa a partículas que não têm massa, ou, né, que são ultra-relativísticas, velocidades muito próximas à da luz. Tá? Helicidade, lembra, é a projeção do spin na direção do movimento. Trata-se de um número quântico e não de uma simetria. Aqui eu estou falando de simetria, no sentido de transformar um campo. Mas a paridade? Coordenadas. Essa simetria? Paridade é uma das simetrias, né? A QED é uma teoria que, até onde você foi capaz de observar, ela é invariante por transformações de paridade. Ou seja, se você trocar o sentido dos eixos coordenados, a paridade vai se mostrar uma simetria dessa teoria, ou seja, não vai ter diferença nenhuma para as interações. Tá? Então, vamos lá. Por paridade, tem o seguinte. Termos de massa é sempre invariante, porque se o psi... Né? Não, por que o termo de massa é invariante? Vamos lá. Psi barra psi. Por que vocês acham que ele é invariante? Ele é um escalar de Lorentz. O escalar de Lorentz é justamente nesse sentido. Ele é um escalar porque ele é a mesma quantidade em qualquer referencial inercial, né?
E é escalar porque, por paridade, ele vai para ele mesmo. Tá? Isso é um escalar de Lorentz. Se não é um escalar de Lorentz, ele vai para ele mesmo, por paridade. Aí tem o vetor. Quem é o vetor? Então, o termo de massa na lagrangiana vai para ele mesmo, mas a parte vetorial, que é o psi barra gama mi dmi psi, como é que ele vai por paridade? O vetor seria só, pensem nisso, se eu tivesse só psi barra gama mi psi, o que é se transformar como um vetor? Pensa no campo AMI. O AMI é um vetor, é um quadrivetor. Quando eu falo vetor aqui, eu estou pensando em quadrivetor. Tá? O AMI por paridade, né? O A0 vai para A0 e a parte trivetorial vai para menos a parte trivetorial. Então é de se esperar que se isso daqui se transforma como um quadrivetor, então o psi barra gama 0, psi vai para ele mesmo, né? Invariante, vou colocar aqui invariante, e o psi barra gama i psi vai para menos ele. Tá? A parte trivetorial se transforma com a parte trivetorial de um quadrivetor. E a parte temporal se transforma com a parte temporal de um quadrivetor. É isso que eu quero dizer com isso daqui sendo um vetor. Se transforma como um vetor por Lorentz. Se transforma tanto nas partes das transformações, rotação, boosts, quanto por paridade, como um quadrivetor. Mas aí eu tenho um outro quadrivetor aqui, que é o dmi. Bom, mas se eu tenho um produto, né, tá contraído aqui, o psi barra gama mi psi contraído com dmi, é vetor contraído com vetor. Isso daqui também me dá um escalar, não é? É ou não é? Isso também é um escalar. Bom, já viu que é escalar por transformações de Lorentz, os SL, né? E ele é um escalar também por paridade. Professor, mas se o psi barra gama mi psi é um escalar, é um vetor, o que você pode dizer não é que dmi psi barra gama mi psi é um escalar? Por que você pode passar o dmi para dentro e dizer que é escalar? Não, o que importa aqui é a estrutura da transformação. Né? O dmi psi, tá? Bom, vamos lá de novo. Eu já mostrei para você que isso daqui se transforma, né, como um escalar por transformações de Lorentz SL, não foi? E como é que eles se transformam por paridade? Se essa parte que envolve o gama mi, psi barra gama mi psi, tá? Se transforma como um quadrivetor e o dmi também como um quadrivetor, então aqui existe uma contração dos índices desses quadrivetores, isso aqui é um escalar, também por paridade, tá? E não um pseudo-escalar, por exemplo. Não sei se está claro. Tá certo. Tá? Não importa que ele está atuando no psi aqui, eu posso imaginar psi barra gama mi psi, né? E o dmi como duas componentes de dois quadrivetores contraídos. Né? O fato dele atuar aqui significa que ele vai derivar o psi, mas no final das contas a propriedade dele como vetor está nele isoladamente. Então eu poderia imaginar, é como se eu pudesse separar isso e fazer assim, gama mi, psi, dmi atuando no psi, entendeu? O fato de eu colocar ele aqui na frente, eu posso fazer isso, desculpa. Eu posso fazer isso porque ele é uma componente de um quadrivetor, uma componente de um operador derivativo, tá? Não tem problema nenhum. Posso mover para onde eu quiser. Só que eu tenho que lembrar, e aí eu tenho que ter a memória de que, na verdade, ele só vai atuar nesse camarada aqui. Mas o fato dele atuar nisso daqui não significa que isso deixa de ser um quadrivetor e isso deixa de ser um quadrivetor. Entendeu? Entendi. Tá certo. Obrigado. Tá? Tá claro para todo mundo? Sim. Sim. Então, pronto.
Então, por paridade, essa Lagrangiana também é invariante, né? Se o termo de massa e o termo cinético são invariantes, então, conclusão, Lagrangiana de Dirac invariante por paridade. É isso que a gente quer dizer com o fato de que, bom, a gente ainda não quer dizer isso, porque eu ainda não coloquei interação com fóton, né? Mas quando eu colocar, vocês vão ver que vai sair naturalmente uma interação que é invariante por paridade, tá? Mas a origem está aqui, porque esses termos na Lagrangiana são invariantes por paridade, tá bom? Ok. O que mais vocês podem dizer sobre essa Lagrangiana? Eu sei que eu pareço um pouco lento nessa parte, né? Eu fico cobrando coisas de vocês, perguntando, mas é porque uma boa parte de vocês nunca viu isso daqui antes. Então, eu estou tentando ser o mais suave possível para vocês absorverem sem muitas dificuldades, tá? É invariante por U1, produção de fase. Eita. Peraí que estou babando aqui. Por uma transformação, por uma fase, muito bem. Uma transformação global, não é isso que você está falando? Sim. Que a local teria a derivada, né? Aí é complicado. Exato. Então, se você olhar para essa Lagrangiana, fica meio óbvio, né? Vamos ver aqui. Transformações globais. Deixa eu mudar uma coisa aqui, porque estou com a impressão que estou sempre gravando essa parte de cima que não interessa para vocês nos vídeos. Um segundo. Página 1. Tem aqui, como é que eu mudo isso? Ah, eu não sei como mudar isso. Preciso aprender. Estou apanhando aqui, mas deixa para lá. Então vamos pensar numa transformação. No final das contas, tudo que a gente já fez antes, só que agora aplicado para um campo de Dirac. Transformação unitária global. A mais simples que a gente conhece, transformação U1. Nesse caso, o psi iria para um psilinha, que é EI elevado a alfa vezes psi, a mudança por uma fase. E assim o psi barra, linha para o psi barra linha, que é psi barra E elevado a menos I alfa. Automaticamente, né, quando você olha para a Lagrangiana de Dirac, que está aqui em cima, psi fica com fator exponencial positivo aqui. O psi barra com fator exponencial negativo. Tá? Como é só uma fase que não depende das coordenadas, ele passa por esse operador aqui sem problema nenhum, assim como passa pela massa. Então, a exponencial negativa que vem daqui mata a exponencial positiva que vem daqui. Lagrangiana é invariante. Então, se eu quiser associar o psi, né, se esse psi descreve um fermo, próton ou elétron, seja o que for. Se eu quiser associar um número quântico, uma carga conservada, basta verificar que a Lagrangiana é invariante por uma simetria 1 global. Essa carga, por enquanto, só podem ser cargas que não estão associadas às interações fundamentais. Aí vem a outra pergunta. E se eu exigir que a Lagrangiana seja invariante por transformações de calibre? Eu vou chutar, baseado na última aula,
que você tem como construir da mesma forma que você fez no outro, né? Você consegue construir aquela derivada covariante, mostrando que é uma invariância. Exato, exato. É a mesma coisa, não vai mudar nada, ou seja, muda porque a única coisa diferente aqui é que antes lá eu tinha demi φ estrela, demi φ. Aqui eu tenho psi barra demi psi, com gama mi no meio, tá? Agora deixa eu ver a notação que eu usei. A gente fez uma identificação na aula passada, eu quero usar a mesma para não gerar necessidade de mudar sinal depois das coisas. Vou pegar isso daqui, vou copiar. Deixa eu colocar aqui no canto. Colar. Isso aqui. Só para eu me guiar. Já apago. Tá? Então, se eu exigir que esse alfa dependa das coordenadas, né, eu vou chamar aqui, já vou mudar aqui, e eu vou usar o seguinte, eu vou colocar e elevado a menos, né, menos i q alfa de x. Psi. Tá? Aqui vai ficar mais. Eu posso trocar esse mais, menos, isso é indiferente, né? Só muda, é um sinal que vai ser irrelevante, porque desde que eu mude nos outros cantos também. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Aqui vai ficar mais i que alfa de x psi. Opa, psi não, já escrevi psi barra. Pronto. E o ami, quando eu faço isso, a gente já sabe, né? Essa derivada vai sobrar um termo. Então, antes de eu apagar isso, deixa eu... Aqui, cadê a Lagrangiana? Sim. Então, estão aqui os dois termos da Lagrangiana. Esse daqui vai ser automaticamente invariante. Tá? Porque um vem com sinal menos e outro vem com sinal mais na exponencial. Mas esse termo aqui tem essa derivada. Quando eu derivar o psi, vai ter um fator que é menos i q d alfa de x vezes o psi. Certo? Esse termo não vai ter com quem cancelar. Se eu só tiver isso na Lagrangiana. Se eu só tiver esses dois termos. Então, novamente, a gente vai precisar invocar, né, que a minha transformação, quando ela é local, eu preciso fazer uma transformação muito específica, que é a transformação que a gente já conhece de calibre, que a gente fez na eletrodinâmica escalar. Então, para isso, a gente vai ter que usar aquela substituição mínima, né, do quadrimomento, vai para o quadrimomento, mais um termo que envolve o campo do fóton, ou um campo vetor de maneira genérica, mas como a gente está pensando na eletrodinâmica quântica, vou pensar no campo do fóton. Tá? Ou seja, eu vou necessariamente introduzir uma derivada covariante, né? E a derivada covariante era como? Né? Era mais ou era menos? Tem que copiar direitinho, senão vai ter problema de sinal. Covariante. Está aqui. Era mais i que a mi, né? Vai para dmi mais i que a mi. E o campo A vai para a mi' é igual a mi menos não mais dmi alfa x. Eu só mudei o nome de Ki para alfa, por isso que está aparecendo dmi alfa aqui, quando vocês estão vendo dmi Ki aqui. É isso? Professor, mas não tem um fator de conversão entre Ki e alfa, não? Tem, justamente.
O que eu estou chamando de menos, não, de menos Q alfa. Tá? Então, onde você tinha I, que você tem agora menos I, Q alfa. Professor, só no caso do rótulo que o senhor está colocando aí, isso não seria a transformação unitária local, não? Local. Não, sim, eu falei que ele ia. Desculpa, que eu falei da transformação global, só discuti, falei, não, obviamente esse termo é invariante, o outro também é, blá, 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 e não escrevi nada, né? Agora eu já transformei em transformação unitária global, local. Entendi o que você está falando. Eu só esqueci de trocar a letra. É que diferente das notas de aula, que você escreve, faz, depois você vai, agora vamos para local. Aqui eu estou dando a aula, então eu estou apagando as coisas. Eu só falei, eu entendi o que o senhor fez, eu só falei mais porque, caso alguém vá assistir depois, não dá Não, uma quem amarrar o cérebro. certo. Não vai amarrar. Antes ela era global, porque eu só discutia. Eu falei, olha para esse termo é invariante automaticamente. Esse daqui também é porque a derivada não atua na exponencial, então a exponencial mata e mata. Então eu só escrevi aqui, coloquei o 1 e discutia, não escrevi nada abaixo disso. Aí eu comecei a pensar, vamos pensar no alfa agora, vamos exigir uma invariância de gauge. Tá? Então o alfa agora é um alfa que depende dos pontos do espaço-tempo. Deixa eu só checar o sinal para ver se está tudo correto, porque tem essa questão de associar o que com alfa. Cadê ele? Tá aqui. Ó, a transformação então era essa, tá vendo? Menos i q de x, a mi mais dmi q. Tá? Só chamei aqui, antes eu tinha essa identificação. Eu usei alfa e passei para qx. Aqui eu já estou esquecendo, né, essas identificações, estou só pensando no resultado. Né? Se tudo depende de que, eu só chamei o que de alfa, mais nada. Que é a letra que geralmente você encontra. Eu podia ter deixado o que lá sem problema nenhum. Mas só chamei de alfa, então tá tudo ok aqui. Tá, entendi agora. Tá? Então, esquece isso. Está coerente. De qualquer forma, a gente pode checar isso, mas acho que eu vou deixar para vocês checarem isso. Né? E essa lagrangiana é invariante de gauge, quando eu tenho essas transformações. Tá? Eu fiz nas minhas notas, mas não é diferente do que eu já fiz para o campo escalar. Tá? O que vocês têm que fazer? Substitui essa lagrangiana, chama tudo de linha aí, psi barra linha, é só o psi barra e o psi. Introduz a derivada covariante, troca o dmi por isso daqui. Opa. Troca esse dmi por essa derivada covariante. Pronto, com essas transformações. E essa derivada covariante, lembrando, né, que o dmi agora se transforma, então vai ter que ter um linha. Vamos lá, vai. Não gosto de fazer as coisas pela metade, senão vocês vão acabar se perdendo. Então, vamos pegar a lagrangiana de Dirac e transformá-la. O que é? Psi barra linha e gama mi dmi linha. Que eu estou exigindo invariância de gauge, então tem que ser uma derivada covariante. Menos m psilinha. Aqui é mais fácil se eu simplesmente olhar o seguinte. Vamos ver se dmilinha, psilinha, é de fato e elevado a menos i q alfa dmi psi. Se eu mostrar isso, então pronto, é automático, né? Que essa lagrangiana é invariante. Vocês concordam? Porque do lado esquerdo eu vou ter um psi barra linha que vem com e elevado a mais i q alfa x, que vai matar esse fator exponencial que vem à esquerda do dmi psi, tá? Então vamos mostrar isso. É bem mais fácil do que fazer tudo à mão, né? Então quem é o dmilinha? Dmilinha é dmi mais i q a milinha, certo? Atuando em psilinha. Psilinha é e menos i q alfa psi. Isso é igual
por aqui. Deriva. Menos I Q de mi alfa vezes psi, né? Mais I elevado a menos I Q alfa de mi psi. Então, atuei com a derivada nos dois termos, exponencial e no psi. Mais I Q é uma milinha. A mi mais dmi alfa. Dmi alfa. A mi mais dmi alfa. Atuando. Deixa eu esticar um pouco para cá. Colher. Esticar não, colher. Isso aqui vezes E elevado a menos IQ alfa vezes psi. Tá? Essa derivada só atua no alfa. Tá? Muito bem. Então, isso daqui vai ser igual. Olha aqui, ó. Observem. Esse termo aqui, com sinal menos, né, ele é igual a esse termo. IQ é igual, é quase igual. É igual. IQ dmi alfa elevado a menos IQ psi. Ah, faltou a exponencial aqui. Esqueci de copiar a exponencial de alfa. Esqueci da exponencial. Exponencial era menos alfa. Pronto. Agora sim vocês conseguem enxergar que ele é a mesma coisa. Ele é a mesma coisa que esse termo aqui, só que com sinal oposto. Não é isso? Então ele mata esse termo. Se ele mata esse termo, acabou por aí. Então só sobram dois termos. Esses dois termos são isso daqui, ó. Veja, o AMI é só um componente de um quadro vetor, então eu posso passar exponencial para a esquerda. Então isso fica assim. E elevado a menos I Q alfa, né, de x, atuando em quem? Dmi mais IQ AMI IQ AMI. Tem um I aqui sobrando, é impressão minha. Não, é isso mesmo. IQ AMI vezes psi. Concordam? Só que isso daqui é elevado a menos IQ alfa de x, que é alfa de x. Isso aqui é a derivada covariante, isso que está aqui dentro, não é? Derivada covariante, dmi, atuando em psi. Ou seja, acabei de mostrar, tá, que dmi', psi', isso aqui é igual, dmi', psi', é igual a transformação de dmi psi dessa maneira, com uma exponencial negativa à esquerda. Tá? Então, se isso é verdade, esse termo só gera uma exponencial negativa aqui, sem os linhas, e a outra exponencial, que é positiva, que vem daqui, mata justamente a exponencial negativa. Então, isso aqui é invariante. Então, tudo que eu precisava era mostrar isso aqui. E está aqui, mostrado. Entenderam? Ok. Então, pronto. Então, minha teoria é invariante por transformações de calibre. Certo. Agora eu pergunto, está faltando alguma coisa nessa lagrangiana? Ou está tudo bem? Falta o F-mini e F-mini.
em frações. Menos 1/4 de F mini, perfeito. Porque agora eu tenho não somente uma lagrangiana que descreve a interação do fóton com o elétron. Por quê? Porque essa derivada covariante que está aqui, ela envolve um campo do fóton. É um DMI mais um termo que tem o campo do fóton. Então vai ficar campo do férmion, campo do fóton, campo do férmion. Tem uma interação do fóton com o férmion. E esse me dá o termo de propagação do fóton, tá? O termo cinético do fóton, que vai me gerar, obviamente, as equações de Maxwell no vácuo, como eu já discuti antes. E que é invariante por Lorentz, por transformações de calibre, como vocês já viram, né, anteriormente, e acabou a história. Essa daqui é a lagrangiana da eletrodinâmica quântica. E a única interação que aparece pelo caráter... Veja, a gente estava discutindo na aula anterior se o férmion não tivesse spin. Se o férmion não tivesse spin, ele seria um escalar, né? Spin zero, com carga, né? O elétron não tivesse spin. Falar em férmion que não tem spin faz sentido. Estou trocando as palavras. Um elétron que não tem spin seria um escalar com carga. Então, para isso, eu precisava de um campo escalar complexo. Com invariância de Gauge, eu tinha a interação desse escalar com o fóton. E a gente viu que tinha dois tipos de interações, né? Uma tríplice e uma quártica. A tríplice eram dois escalares e um fóton, e a quártica, dois escalares e dois fótons. Aqui não aparece nada disso, justamente porque o caráter do elétron não é de uma partícula com spin zero, spin nulo, mas uma partícula com spin meio, que tem que ser descrita por férmions, né? E a lagrangiana, que me leva a uma equação que está associada a férmions, que é a equação de Dirac, é essa lagrangiana que está aqui, de Dirac, que implica que só tem um tipo de interação com o fóton, né, que vem da derivada covariante. Ou seja, se eu abro a derivada covariante, que é dmi psi bar, vamos lá, escrever só o termo que envolve a interação. Termo de interação. O termo de interação ele vem daqui, ó. Psi barra e gama mi dmi psi, tá? Que é igual e o outro é I com I dá menos que psi barra gama mi psi. Percebem? Férmion, fóton. Tá? E a intensidade da interação, férmion, que é o psi barra, está associado a um férmion, o psi está associado a um férmion, e o ami ao fóton. Tá? Então, o férmion com carga, né? Carga elétrica. Pode ser o que você quiser. Um elétron, um próton, um muon. O próton, é claro, o próton ele é uma partícula que dentro dele tem quarks. Então não seria uma interação efetiva, vamos dizer assim. Mas eu posso imaginar os quarks interagindo com o fóton. A única diferença para os quarks é que essa carga vai ter um valor fracionário, não vai ser um valor inteiro vezes a unidade de carga elétrica. Tá? E aqui eu tenho só uma interação. E é por isso que eu falava para vocês, eu falei que no final vocês iam se convencer disso, né, que eu só posso ter interações desse tipo. E o fato de aparecer psi barra e psi, né, e aí entra uma informação que é bom que vocês tenham em mente, o psi barra psi, um deles cria partícula e aniquila antipartícula do ponto de vista da teoria quântica de campos, e o outro cria antipartículas e aniquila partícula. Tá? Então, eles sempre vão aparecer
de tal maneira que a linha, né, essa seta que aparece na linha de Fermi, ela siga um fluxo contínuo. Tá? Essa questão de criar partícula, aniquilar partícula, tem a ver quando você promove esses campos a operadores, na teoria quântica de campos, né? E uma parte do psi, o psi vai ser dividido em duas partes, né? Proporcional, isso aqui é um símbolo de proporcionalidade, não um alfa, proporcional, a um termo, vou chamar aqui de, B Dagger, eu falo o que é. Proporcional a um B Dagger, que depende do momento, mas isso não importa. B Dagger e uma exponencial, não importa. Pense só que ele vai ter dois operadores, B Dagger e A. Né? É uma combinação de dois operadores, tá? Mais alguma coisa. Tem essas reticências é porque envolve outros fatores, é que eu não vou nem entrar aqui, não vale a pena entrar nesses detalhes agora. Mas o importante é que esse campo ele tem dois operadores. Tá? O A está associado à partícula e o B está associado à antipartícula. Tá? E quando você vê um B Dagger, ele está associado com o que a gente chama de um operador de criação. O A está associado com o operador de aniquilação, ou seja, o A aniquila eu chamo de partícula, e o B Dagger ele cria antipartícula. Essa informação eu estou tirando da teoria quântica de campos para vocês. Não vou mostrar nada aqui, não vou escrever a expansão dos campos nem nada, não estou interessado nisso agora, mas é só para justificar aquilo que eu falei no começo do curso, né? Que as linhas de Fermi, pelo menos no modelo padrão, elas são sempre contínuas. A seta sempre segue um único sentido. Não importa se ela se enverga para lá, para cá, mas ela não, você não vai encontrar uma seta encontrando outra. Se uma seta vem para cá, ela continua para lá ou vice-versa. Tá? E o psi barra, ele vai ser proporcional a um A Dagger, K, mais alguma coisa, B de K. O operador Dagger sempre está associado à criação, mas como a criação aqui, o A se refere à partícula, então ele cria partícula, enquanto o B aniquila antipartícula. Então vamos para essa situação aqui. O que vocês acham que está acontecendo nesse vértice? Tá? Aqui eu tenho uma partícula saindo, aqui eu tenho uma antipartícula saindo, que é a mesma coisa que uma partícula entrando no sentido oposto da linha do tempo. Tá? A outra é o fóton. Então, necessariamente, eu estou criando uma partícula e criando uma antipartícula. Tá? Criando uma partícula e criando uma antipartícula. Criar partícula está aqui, ó. Envolve o psi barra. E criar antipartícula envolve o psi. Percebe? Psi barra psi necessariamente determina qual é o sentido da seta. Aí você pode perguntar, mas e esse vértice aqui? Se eu estiver falando disso daqui. Lembrando que esses vértices isolados assim, eles não têm, eles violam as simetrias do espaço-tempo no sentido de a violação de conservação de energia e momento. Mas eu estou pensando só no vértice por enquanto. Tá? Esse vértice aqui estaria associado a quem? Vamos ver. Você vai ver que é sempre psi barra e psi. Né? Eu estou aniquilando, ou seja, está entrando no vértice uma partícula e está saindo uma partícula. Então, ele aniquila a partícula e cria partícula. Certo? Quem é que aniquila a partícula? Está aqui, ó, o A de K, que vem do psi. E quem é que cria a partícula? É o A Dagger, que está no psi barra. De novo, psi barra, psi. Por isso, e a linha de Fermi com a seta sempre nesse sentido. Aí você pode pensar outra situação. Professor, Peraí, só um pode instantinho. repetir essa de agora, por favor, raciocínio dessa? Certo.
o que eu estou fazendo é simplesmente inverter as pernas, os sentidos das pernas, tá certo? Agora vamos pensar uma... Quer dizer, tá, você quer que eu repita isso? Então vamos lá. Eu estou dizendo que esse vértice aqui só faz sentido, né, se uma perna vier do psi e a outra do psi barra. Tá? Porque uma está criando partícula, a outra está criando antipartícula, concorda? É meio que uma complementa a outra. Tem a ver com o produto de dois campos. Que campos são esses? Psi barra e psi. Eu não posso ter psi com psi, por quê? Porque senão eu teria que, se eu estou criando partícula, eu só poderia fazer o quê aqui? Psi com psi é criar partícula e criar, ou aniquilar partícula e criar antipartícula. Você imagina um vértice desse? Vamos imaginar psi com psi. Mi, psi, psi. Pensa no gama mi aqui, tudo bem. Tá? Não tem isso na Lagrangiana de Dirac, tem? Não tem porque não é invariante de Lorentz, eu já falei para vocês. Tá? O único que é invariante de Lorentz é psi barra, gama mi, psi. Pode testar, você vai ver que isso aqui não é invariante de Lorentz. Mas vamos ver que isso aqui ia me levar a um vértice que não existe. Vamos pensar. Psi barra. O psi barra ele pode... Vamos pensar, criar antipartícula. Pronto, criou antipartícula. Esse aqui é o ponto, é o vértice. Ele criou uma antipartícula, concorda? Ele veio... Desculpa, ele cria partícula. Quem cria antipartícula é o psi. Aqui, ó. Cria... Isso aqui é importante, hein? Prestem atenção. Cria partícula. Quem cria partícula veio de quem? Quem cria partícula não é o psi barra. Psi barra. Você está escrevendo psi no de baixo, não é psi barra, não. Certo, tudo bem. Pensa em psi barra, mas... Então, ele pode ver do psi? Não pode. É isso que eu estou dizendo. Tá? Ele só pode vir do psi barra. Então, ele não vem disso daqui, concorda? Então, eu não poderia ter... Né? Bom, isso não é tão verdade ainda. Vamos imaginar um vértice que ele levaria. Tá? Eu estou dizendo que ele não existe porque não é invariante de Lorentz. Então, vamos imaginar um vértice que ele cria antipartícula, né? Eu estava certo, era cria antipartícula, não sei por que eu paguei. Cria antipartícula. Isso pode, não pode vir do psi? Ok, vir do psi criando antipartícula, está correto. Certo. O que mais que eu posso fazer com ele? Ou eu crio outra antipartícula, ou eu aniquilo uma partícula, concorda? Ok. Tá, suponha que o fóton está por aqui, não estou interessado no fóton. O fóton é o campo a mim. Então, vamos lá. Se eu tenho dois fatores psi, então o outro só pode ou criar antipartícula ou aniquilar partícula. Você não tem como aniquilar a partícula porque não tem partícula aí. Se aniquilar a partícula, está aqui, ó. Ah, entendi. Aniquila partícula. Não? Se, em vez de aniquilar a partícula, ele criasse outra antipartícula, então o vértice seria esse, ó. O mesmo vértice está aqui, o anterior, só que em vez de aniquilar a partícula, ele vai criar antipartícula, seria isso. Então, cria e cria antipartícula. Certo? A letra está horrível, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Percebeu o que eu estou falando? Esse fator não existe na Lagrangiana porque ele viola a simetria de Lorentz. Mas esse fator, se ele existisse, eu teria vértices como esse e como esse. Mas ele não existe. Se ele não existe, eu não posso ter uma linha de Fermi entrando e a outra também entrando. Ou, nesse caso, né, seja aniquilando partícula, criando antipartícula, ou criando antipartícula, criando antipartícula. Nos dois casos, as duas linhas estão entrando no vértice. Percebe? As duas setas estão em direção ao vértice. Tá? Talvez vocês ainda não tenham captado. Então vamos pensar agora no psi barra, gama mi, psi barra, ami. Também não existe porque viola a simetria de Lorentz. Mas o que ele poderia fazer? O psi barra ele cria partícula e aniquila antipartícula. Né?
copiar aqui, porque ele já está lá em cima, não vou fazer de novo, só para vocês enxergarem. Não se percam, hein? Se ficar confuso, vocês me perguntam. Porque isso vai ser importante para tudo que vocês vão fazer a partir de agora e principalmente para entender o que eu falei lá atrás. Eu vou repetir o que eu falei lá atrás, talvez vocês não se lembrem. Mas vamos lá. Então, eu vou fazer tudo que eu posso, tendo um fóton. Fóton pode estar indo para qualquer lugar, aqui não interessa. E eu tenho que ter 2 férmions. Então, vamos pensar, se ele aniquila, ele cria partícula. Vamos lá, cria partícula. Tchum. Criou partícula. Então, veio de um dos psi-barras. O outro psi-barra, ele vai ou criar partícula ou aniquilar antipartícula, não é? Se ele criar partícula, vai ser isso daqui. Se ele aniquilar, eu já tinha aqui uma partícula. Se ele aniquilar antipartícula, vai ser isso daqui, ó. Concordam? Então são as 2 possibilidades envolvendo psi-barra gama-mi psi. Percebeu? De novo, olha o que acontece com as setas. Elas vão sentidos opostos. Não tem um fluxo contínuo dessa seta em nenhum dos 2 diagramas. Tá? E isso vai acontecer, né, sempre que você tiver psi-barra psi ou psi-psi, mas você não tem. Então, isso significa que jamais você vai escrever um diagrama de Feynman na eletrodinâmica quântica que tem esse tipo de vértice, ou seja, nunca tem setas entrando ambas no vértice ou ambas saindo dos vértices. Elas estão sempre num fluxo contínuo. Lembra que eu falei isso para vocês? Que era uma das regras que vocês tinham que utilizar e que isso ia ser justificado adiante quando eu falasse da eletrodinâmica quântica? A justificativa está aqui. Esses termos não são invariantes de Lorentz. Então, ele não pode existir na Lagrangiana. Se ele não pode existir na Lagrangiana, você não pode ter um diagrama de Feynman envolvendo esse tipo de vértice. Tá? Perceberam? Aí você vai perguntar, mas e daí que a seta está entrando, está saindo, que diferença faz? Isso faz uma diferença grande, porque uma das regras de Feynman para você escrever as amplitudes, né, envolve você ler o diagrama num certo sentido, e esse sentido é determinado, né, pelo sentido dessas setas. Por outro lado, esse tipo de coisa pode acontecer na natureza? Pode. Para a felicidade de vocês, nada no modelo padrão envolve isso. Mas, se eu quiser, por exemplo, descrever neutrinos, né, e a gente sabe hoje que neutrinos têm massa, existe um tipo de massa para neutrino que a gente chama de Majorana. E partículas de Majorana significa que a partícula é igual à sua antipartícula. Então, tanto faz o sentido dessas setas. E aí, eu teria situações em que você teria 2 setas entrando ou 2 setas saindo de um vértice. Mas massa de neutrinos é algo, embora a gente saiba que existe, é algo que está fora do modelo padrão. Exige extensões do modelo padrão. E existem zilhões delas por aí, nenhuma delas ainda está definida como a teoria que descreve massa para neutrinos. Tá? Compreenderam isso ou não? Sim. Agora sim. Não é bonito? Sim. Os pingos caindo nos is, invariância de gauge, quantas interações você tem. Eu falava para vocês, olha, a QED você só pode ter um tipo de vértice, que é esse daqui, é sempre uma seta contínua, no sentido único sempre, né? Com o fóton saindo ou entrando, ou os férmions entrando, ou o fóton saindo, tanto faz. Mas o vértice é um só. Né? Se você escreve ele dessa maneira, ou dessa daqui, tanto faz, é o mesmo vértice. Ele envolve só psi-barra, psi e ami. Tá? Ou se você escreve isso aqui, todos eles são o mesmo vértice. Só envolve psi-barra, psi e ami. Tá? Mas, de novo, o vértice sozinho não é um processo físico. Eu junto um vértice com outro vértice através
de fótons ou de outros férmions e cria os famosos processos na QED, né? Que na verdade vão ser produtos, então, desses termos que aparecem na Lagrangiana. Então, se você olhar na QED, eu vou ter coisas desse tipo, eu vou ter produtos dessas coisas mediadas por uma coisa que a gente chama propagador. Na verdade, isso aqui vão ser as correntes, as famosas correntes, corrente elétrica nesse caso. Tá? E você vai ter interações de correntes mediadas por partículas que são os próprios fótons se propagando de um lado ou outro, ou às vezes o próprio férmio. Né? E isso vai ficar claro. Tá? Já está quase claro, né? Só preciso das regras de Feynman que vão surgir e construir os processos em QED e, finalmente, mostrar para vocês como é que se calcula uma amplitude. Então, esse vértice da QED, então, deixa eu só ressaltar que isso aqui não existe. Isso não existe. Isso não existe. Por esses motivos, porque esse vem desse, e esses daqui, ó, também não existem, porque vem disso daqui. Não tem psi barra e nem psi. Não é invariante de Lorentz. Tá? E é óbvio porque que não é invariante de Lorentz. Né? Vocês já mostraram a invariância de Lorentz quando você tem psi barra gama mi psi. Né? Um veio com SL menos 1, o outro com SL. Então, se eu tiver só psi barra, eu vou ter SL menos 1 com SL menos 1, que não é identidade nunca. Ou psi com psi é SL com SL. No caso aí o mais curioso, eu não sei se vocês tocaram, eu falei aqui de partículas de Majorana. Vou só comentar, porque não é o ponto aqui de falar isso. Mas se eu tivesse partículas de Majorana, que em princípio poderia ter psi barra com psi, como é que ficava a invariância de Lorentz? Ninguém se perguntou isso, né? Acontece que para construir uma Lagrangiana invariante de Lorentz envolvendo esses camaradas, né, esses animais, você precisaria precisa levar em conta um outro operador que é o de conjugação de carga. Ele não é só psi barra ou psi, envolve um operador de conjugação de carga. E esse operador, na hora de você fazer as manipulações matemáticas, você mostra que o termo que envolve esse operador na Lagrangiana, ele é invariante por transformações de Lorentz. O fato de existir esse operador de conjugação de carga, justamente por quê? Porque se a partícula é igual à sua antipartícula, então eu posso dizer que o psi e o psi conjugado de carga tem que ser idênticos. E essa identificação vai permitir que o termo na Lagrangiana que você escreve para esse tipo de partícula é invariante de Lorentz. Mas não aqui. Aqui não envolve essa conjugação, porque um férmion com carga não é igual à sua antipartícula. Tá? O elétron não é igual ao pósitron. Tem a mesma massa, né, mesmas propriedades, mas as cargas são opostas. Tá bom? Eu ia perguntar Alguma dúvida? Eu ia perguntar se a violação de CP não atrapalha o caminho dessa ideia de partículas majorando. Então, violação de CP, você pode ter violação de CP com partículas majorando, pode ter conservação também. Esse não é... Entender isso envolve um pouco mais das propriedades, né, dessas teorias quânticas para as partículas, que não é o ponto, mas não atrapalha. Pode ter uma teoria invariante ou que viola CP com partículas de Majorana. Da mesma forma que você tem com férmions, que são férmions de Dirac, os quarks. Tá? Você tem interações que violam CP e interações que não violam. Tá? Processos, na verdade. Tudo bem? Mas não dá para enxergar isso nesse nível. Então, não se preocupe com isso ainda. Você vai enxergar depois do curso de partículas da pós. E ainda assim é algo um tanto envolvido ali, não é visualmente direto. Basta
O que é importante para a gente é saber que existem fontes para violação de CP. E essas fontes estão na chamada matriz de Kabib-Kobayashi-Mascal, que é a matriz de mistura dos quarks. E ela existe justamente, essa fonte existe justamente porque existem 3 famílias de quarks. Com 2 famílias de quarks somente você não teria isso. Isso também fica claro num curso como esse, mas não aqui. Tá? Muito bem. Ok. Então, resumindo. O vértice da QED envolve coisas do tipo férmion, férmion e fóton de tal maneira que a linha de férmion siga um fluxo contínuo. Tá? Um tem o psi-barra, outro tem o psi. E o fator que aparece quando você tirar as regras de Feynman, quer dizer, a intensidade dessa interação, não é? Veja que aparece a carga elétrica aqui na interação. Cadê ela? Aqui, ó. Carga elétrica. Tá? E aparece também, quando eu tiro os campos, quando eu extraio os campos, o que sobra é o que a gente chama de intensidade da interação. Então sobra a carga elétrica e um fator gama-mi, que é uma matriz gama de Dirac. Né? E aí, por uma razão técnica que vocês vão poder talvez vislumbrar através das correntes, a gente sempre multiplica. Quando tira os campos, o que sobra a gente multiplica por I, você tem o fator, que é o chamado fator de vértice. Na teoria de perturbação, é o que vai aparecer toda vez que aparecer um vértice da QED. Então, aí que entra a intensidade da interação. Né? E é por isso que, quanto mais vértices, no caso da QED, menor a intensidade. Né? Menor como que se diz, a importância do processo. Tá? Só para lembrar, falava de processos, por exemplo, espalhamento elétron-elétron. Tenho 2 vértices aqui. Né? Se eu considerar um outro diagrama, que, de novo, eu tenho no estado inicial 2 elétrons e no estado final 2 elétrons, quer dizer, é mais uma contribuição para o processo que eu estou estudando, mas que envolve não só isso, mas isso daqui. Ops. Droga. Criação de pares, depois continua. Isso aqui tem menor importância justamente porque tem mais vértices. Esse daqui tinha 2 vértices, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o fator que aparece no diagrama, né, é um fator de carga elétrica, 4ª potência. Né? Você pode traduzir isso em termos da constante de estrutura fina, você vai ter uma constante de estrutura fina ao quadrado nesse diagrama, enquanto aqui você tem uma constante de estrutura fina elevada à 1ª potência. E a constante de estrutura fina em unidades naturais é 1 sobre 137. 10 a menos 2. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. E tem que lembrar que isso aqui está aparecendo nesses diagramas. Né? Quando eu vou calcular amplitudes de espalhamento, esses diagramas ainda vão ter que ser somados e tirar o módulo ao quadrado. Então, qualquer fator de alfa vai virar alfa ao quadrado. Né? Qualquer alfa ao quadrado vai virar alfa quarta. E daí, essa hierarquia, né, de contribuições, mais importante, menos importante, qualquer coisa com mais loops, cada vez menos importante. Então, começando a solidificar os conhecimentos que a gente falou demais lá atrás, sem justificar. Tá? Ok. São duas alegrias que se tem no fim desse curso, professor. Um é entender a ideia do lado octeto de cor, quando a gente estudou simetria, e a segunda é entender essa dinâmica aí, essas regras dos diagramas agora, um pouco melhor. Eu vou
eu vou fazer o seguinte. Antes de falar das regras de Feynman, já está quase terminando nosso tempo. Vamos fazer o seguinte. A próxima aula, a gente vai entrar, quarta-feira, nas regras de Feynman da QED. Tá? Vou mostrar. Basicamente, a gente já tirou uma das regras de Feynman, essa daqui. A regra para o vértice. Quem é o vértice? Mas eu preciso falar do propagador, né? E aí eu preciso dizer para vocês quais são os ingredientes básicos que a gente usa para construir uma amplitude de espalhamento. E com a amplitude de espalhamento em mãos, construir seção de choque, largura de decaimento, essas coisas. É o que está faltando. Com isso, vocês vão ser capazes de, pelo menos na eletrodinâmica quântica ou na eletrodinâmica escalar, calcular processos, né? Calcular seções de choque numa teoria de física de partículas, mesmo que limitada para QED, por enquanto. E limitada no seguinte sentido, né? O protótipo está aqui. De certa forma, vocês vão poder levar isso para os outros tipos de interação. Não vai ser muito diferente em termos dessa base estrutural. A diferença vai estar nas diferentes simetrias, as complicações que aparecem por causa dos grupos de simetria mais rebuscados, né, um pouco mais complexos. E é claro, quando você aumenta a complexidade num problema, vários outros problemas aparecem. Eu não falei aqui nem da fixação de gauge, eu vou só comentar também, porque para escrever um propagador de uma maneira não ambígua, correta, a gente precisa falar da chamada fixação do gauge. Mas eu vou só comentar. Fixação de gauge, vocês já sabem no próprio eletromagnetismo, que você tem que fixar um gauge, né, para poder trabalhar com a sua teoria. E aqui não vai ser diferente. Tá? O problema é que a fixação de gauge, de alguma forma, para alguns aparece de maneira desconfortável, mas é só um desconforto aparente, porque ela viola a simetria de gauge. Mas tá, eu vou dar continuidade a isso na próxima aula. Eu vou ver se eu consigo gravar alguma outra aula para deixar disponível, né, para a gente poder acelerar, tentar pelo menos fazer uma geral bacana sobre as interações fracas e fortes rapidamente. Se não der, eu vou só disponibilizar os vídeos para vocês e pronto. Tá? Mas o objetivo principal do curso é isso, era QED mesmo, e vocês aprenderem a mexer com uma teoria de partículas, mesmo que a mais simples delas. Diga. Não, eu ia perguntar só se os propagadores a que o senhor se refere, eles têm alguma relação àqueles propagadores da função de onda, ou é só uma coincidência de nomes? Não, está muito relacionado. Tá? O que é um propagador na função de onda? Né? Você tem aquelas interações, tem aquele fator exponencial que te dá propagação no tempo, né? Dá essa ideia de propagação no tempo. Aqui é algo que a estrutura está lá, né? Envolve funções de Green, blá blá blá, mas que no fim é isso. Você está propagando aqui uma partícula no espaço-tempo, tá? Porque a gente está falando de uma teoria que é covariante. Entendi, professor. Mas a ideia é sair de lá mesmo. Você deve ter visto lá no Shankar, ele explica direitinho o propagador em mecânica quântica. O propagador aqui ele é mais rebuscado porque envolve campos. Como que você extrai um propagador de uma lagrangiana? E ele tem um significado que está associado com o fato do campo poder criar e aniquilar partículas. Claro que formalmente, na teoria quântica de campos, essa é uma das partes pesadas que você aprende no curso, né? O estudo dos propagadores, né? Você vai ter as funções de Green associadas, como contornar os polos que aparecem no plano complexo, blá, blá, blá. E mais do que isso, tem a questão de ordenação temporal, o significado disso, a interpretação de Feynman disso. Então, acaba complicando. Mas eu vou só fazer uma abordagem suave, como eu
costumo fazer nesse curso. Você sai sentindo que entendeu alguma coisa sem necessariamente ter toda a tecnicalidade que é necessária para obter os propagadores em teoria quântica de campos. Tá? No fim das contas, isso sai como uma regra. Você olha para a Lagrangiana, você basicamente identifica o propagador. Depois que você está acostumado a trabalhar bastante com a teoria quântica de campos, você olha para o Lagrangiana, a propagador, papá, isso aqui. Basicamente, o que você tem numa Lagrangiana? Ou são férmions, ou são escalares, ou são vetores. Então, a estrutura é sempre a mesma. Então, não tem muito segredo. O propagador, você já sabe qual é a forma específica. Uma vez que você estudou propagador para um desses campos, pronto. Você só vai usar depois disso. Não precisa ficar calculando função de Green, nada disso. Eu nem vou entrar nisso. Estou te falando só para dar uma ideia que tem certas complicações aí, tá certo? E eu espero só uma coisa de vocês, né? Que tenha valido a pena pelo tanto de informações que vocês passaram, pelo apanhado geral do que é a física de partículas, né? Quem são os bichos mais interessantes, né, nessa história, os quarks, leptons, os quarks e leptons, os bósons de Gauge, né, bósons de calibre, e, em particular, uma interação, como trabalhar com essa interação, como entender algumas pequenas particularidades do que a gente chama de diagramas de Feynman e cálculos de processo. Tá? A gente está chegando nessa parte final. Vocês entenderam um pouco das simetrias, qual é o papel delas, né, nas Lagrangianas, né? Agora vocês estão sentindo o que é impor uma simetria e disso obter uma informação física, que é o tipo de interação que essa simetria acaba promovendo na teoria. Então, meu objetivo era esse. Se vocês conseguiram absorver isso, eu fico feliz. Não é um curso para, olha, vem cá que você vai agora entender física de partículas de cabo a rabo. Isso leva um tempo e esse tempo é necessário para vocês irem digerindo aos poucos os conceitos de teoria quântica de campos e vários outros conceitos que aparecem na física de partículas, que a gente não teve nem a oportunidade de falar aqui. Mas, pelo menos, conseguimos amaciar, né, o caminho de vocês, daqueles que vão percorrer esse caminho além desse curso, tá? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário. Ninguém tem mais nada a dizer. Encerramos a aula de hoje.